Eu digo a você que quando Deus começa a fazer você mergulhar mais fundo, isso pode fazê-lo se contorcer no seu assento. É tipo assim, ok, Joyce, você acha que perdoou, então? Por que você se vira e vai em outra direção toda vez que você vê essa pessoa? Bem, eu sei que a resposta vai ser sim, mas eu vou perguntar de qualquer forma. Você já foi ferido por alguém? Tiraram vantagem de você? Foi usado, abusado, mentiram sobre ou para você? Foi traído ou enganado? Você realmente já fez muito por alguém, então, quando você precisa, esta pessoa não tem tempo para você? Gente, isso é ruim, não é? Depois de tudo que eu fiz por você. Então eu acho que se eu quiser ser uma cristã de verdade, eu tenho que voltar e dizer, bem, tudo bem, Deus, se eu estou esperando que eles me recompensem pelo que eu fiz, será que eu estava realmente dando quando eu os ajudei? Ou eu estava comprando pontos para que me devessem algo mais tarde? Vamos nos aprofundar hoje nisso, ok? Não, vamos só passar pela superfície desse assunto. Vamos realmente ir fundo em tudo sobre vencer tudo isso. Eu não consigo pensar no exemplo melhor da Bíblia do que José. E talvez você esteja cansado de ouvir sobre como José perdoou seus irmãos, mas, sabe, sua história é tão incrível. Seus irmãos eram invejosos porque ele era o bebezinho do papai. Ele tinha uma túnica especial, muito colorida, e eles não gostavam daquilo. Então, para piorar, ele teve um sonho que ele ia estar acima de todos os irmãos e que eles se curvariam diante dele. Sendo muito jovem, ele era muito ingênuo e não sabia que seria melhor não contar o sonho. Mas o maior erro dele foi apenas a imaturidade. Ele não agiu por mal. Então, eles o odiaram. A Bíblia diz claramente que eles o odiaram, então eles o venderam como escravo. Eles iam matá-lo e dizer ao seu pai que uma fera selvagem o havia matado. Mas eles acabaram por vendê-lo e disseram ao pai que ele estava morto e eles colocaram um pouco de sangue em sua túnica e a devolveram ao pai. Os comerciantes de escravos o venderam a um homem rico chamado Potifar. E a esposa de Potifar desejou José, sabe? E José era um jovem que mantinha sua integridade para com Deus, não importava o quanto lhe custasse. Eu quero repetir isso. José mantinha sua integridade para com Deus, não importava o quanto lhe custasse pessoalmente. Talvez eu fale mais uma vez. Nós precisamos de pessoas que tenham um padrão de integridade e não abram mão disso, não importa o quanto isto lhes custe. As concessões dentro da igreja entre as pessoas que se chamam de cristãos estão arruinando totalmente a nossa reputação. Em qualquer lugar ou qualquer pessoa que você vá quando precisa de ajuda. As mesmas pessoas que tentaram você com as concessões são as que vão odiá-lo por isso. Eles querem alguém que se posicione e faça aquilo que é certo. Eles querem um exemplo. Então eu vou repetir. José manteve seu padrão de integridade. E em vez de ir para a cama com ela como ela queria, ele se recusou. Ela mentiu dizendo que ele havia tentado estuprá-la. E Potifar o colocou na prisão, onde ele ficou, eu acho que foi em torno de 13 anos, por algo que ele não fez. Então este rapaz estava tendo uma vida difícil. Então, quando ele estava na prisão, ele conheceu um mordomo e um padeiro que estavam lá por algo que fizeram, e eles tinham sido mordomo e o padeiro da casa de Faraó, e eles queriam se redimir e ter um emprego de volta. Eles tiveram um sonho, e José foi capaz de interpretar aquele sonho que eles tiveram, e depois disso acabaram saindo da prisão, e José pediu, não esqueçam de mim. E o que você acha que eles fizeram? Esqueceram dele. E o deixaram ali. Mas Faraó acabou tendo um sonho e José conseguiu interpretar aquele sonho e Faraó o levou para a sua casa
E se você estuda a Bíblia, talvez você conheça a história do poço ao palácio. E ele acabou se tornando o segundo no governo. Bem, até que chegou a oportunidade para ele rever os seus irmãos e se vingar. Mas isso não fazia parte do seu DNA. Então, ele os perdoou, cuidou deles pelo resto de suas vidas. E disse algo que todos nós precisamos entender aqui hoje. E às vezes é um pouco difícil de engolir, mas ele disse: o que vocês fizeram para o meu mal, Deus transformou para o meu bem. Então, em outras palavras, Deus permitiu aquilo para o propósito do amadurecimento de José. Eu posso dizer que nós não crescemos nos bons momentos, aproveitamos os bons momentos, mas crescemos nos nossos momentos difíceis. E qualquer um aqui que passou por algo difícil e agora você chegou ao outro lado, você pode olhar para trás e dizer: foi ali que eu me tornei um homem ou uma mulher, foi ali que eu cresci em Deus. Porque quando você está com um problema, e isso é um teste. Uma das mensagens amanhã será sobre deixar seu teste se tornar seu testemunho. Porque você tem que se lembrar que testemunho começa com T-E-S-T-E, teste. E assim, muitas pessoas, depois de terem passado por um teste, só o que lhes resta é o munho, elas não chegam ao testemunho. Sabe, nós somos muito apaixonados por Jesus quando nada dói. Nós somos muito apaixonados pelo Senhor e muito felizes em louvá-lo quando conseguimos a promoção, quando compramos um carro novo, ou o que quer que seja, quando arranjamos ou nos livramos de um namorado, ou tanto faz. Mas Deus vai nos testar, Ele vai nos testar com tempos difíceis. E eu vou te mostrar nas Escrituras para ver se nós guardamos os seus mandamentos ou não. E se nós o amamos tanto no vale quanto no alto das montanhas. E Deus faz isso porque Ele quer usar cada um de nós. Deus tem um plano e um propósito para cada um de vocês. Nenhuma pessoa neste lugar está de fora. Deus tem um plano, Ele precisa de cada um de vocês. Se você pensa que o mundo vai ser salvo por uns poucos pregadores em púlpitos ou algumas pessoas na televisão, você está errado, errado e errado. Porque a maioria das pessoas que precisam de Jesus não estão vindo para a igreja e não estão assistindo a TV cristã. A menos que a TV delas trave, então elas não consigam mudar de canal. Sabe, um rapaz um dia falou comigo, ele disse: Joyce, eu fiquei assustado demais. Ele disse que ele estava muito drogado por volta da meia-noite. Ele ligou a televisão e eu apareci na frente dele. Ele não queria me ouvir, então ele tentou mudar de canal, mas não mudava. Ele disse: o único botão na minha TV que funcionava era o que aumentava o volume. Ele correu, pegou pilhas novas e colocou no seu controle, mas deu na mesma. Ele não conseguia se livrar de mim. Assim que o meu programa terminou, o controle voltou a funcionar. Ele disse que ele bateu os joelhos no chão e começou a se arrepender e foi salvo, sabe? Mas a maioria das pessoas que precisam de Cristo está trabalhando perto de você, elas estão na sua vizinhança, elas estão nas lojas onde você vai, e cada um dos crentes foi chamado por Deus. Sim, para ser feliz e gozar a vida, mas para fazer algo além disso. Para compartilhar com as outras pessoas o que Deus fez por você. E se você tem medo, você diz: eu não sei pregar, eu não consigo falar com as pessoas. Para ser honesta, eu acho que nós podemos pregar mais com a nossa boca fechada. O que precisamos fazer é ir lá fora e viver a vida. Precisamos ir lá fora e agir como cristãos. Então, o que acontece quando alguém no seu local de trabalho maltratou você e você sabe que ele te maltratou e ele sabe que ele te maltratou e de repente ele tem uma necessidade e você é o primeiro a se levantar e dizer: eu gostaria de ajudá-lo com isso. Bem, sabe, eu te garanto que nada incomoda mais os seus inimigos do que você ajudá-los quando eles estão com problemas.
E nada faz com que o diabo fique mais irritado do que você amar os seus inimigos. Porque assim que você começa a fazer isso, ele perde o controle sobre você. A única coisa que fica no nosso caminho são os nossos sentimentos. Mas eu sinto. Eu sinto. Eu sinto. Mas sabe o quê? Você é mais do que um sentimento. Seus sentimentos são algo que você tem e você não tem que deixar que eles te dominem. Você pode fazer a coisa certa sem sentir vontade de fazê-la. Amém? Vou dizer de novo. Você pode fazer a coisa certa e ainda assim não sentir vontade de fazer. Ó Deus, se eu fizesse o que é certo quando sentisse vontade, eu ainda seria uma enorme confusão. E você? Ok. Paulo foi ferido várias vezes. Nós temos algumas escrituras aqui que são incríveis. 2 Timóteo 4, 9 até o 17. Paulo disse: faça todo o esforço para vir em breve, porque Demas, amando os prazeres do presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Bem, todos os seus companheiros estavam se dispersando. Isso aconteceu comigo quando Deus me chamou para começar a ensinar a Bíblia. Eu estava numa igreja na época que não aceitava as mulheres serem usadas no ministério. Eu não sabia que havia algo errado com isso, porque Deus me chamou e imaginei que eu deveria apenas fazer o que Ele queria. Mas estou te dizendo, os meus amigos se dispersaram. Eles foram em todas as direções e de repente eu era o assunto das fofocas de todo mundo. Fomos convidados a deixar a nossa igreja, perdemos nossos amigos, nossas famílias nos hostilizavam. Se você quer ser usado por Deus, é melhor se preparar e estar pronto para pagar um preço, porque isso nem sempre vem fácil. Vocês não estão aplaudindo muito forte. Vejo que você não tem tanta certeza se quer ser usado por Deus, não é? Deus, me use, desde que seja confortável e eu me sinta bem. Paulo disse: só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos que deixei lá. Alexandre Ferreiro me causou muitos males. Agora preste atenção. Mas isso não é uma preocupação minha, porque o Senhor o recompensará de acordo com as suas ações. Agora, gente, isso é liberdade. Sabe, essa pessoa realmente me tratou mal, mas eu não vou me preocupar com isso. Eu não vou nem pensar sobre isso. Só vou orar por ele, vou entregar para Deus e Deus vai cuidar dele. Deus vai cuidar. Sejam vigilantes em relação a ele, porque ele se opôs de maneira voraz à nossa mensagem. No meu primeiro julgamento, ninguém me apoiou como advogado ou ficou comigo, mas todos me abandonaram. Agora veja isso, que isso não seja cobrado deles por Deus. Com que tipo de cristianismo nós estamos lidando aqui em comparação ao que temos hoje? Veja, eu posso pregar esta mensagem em qualquer lugar que eu queira ir, em qualquer igreja, em qualquer tamanho de arena. E no final, se eu pedir às pessoas que precisam de oração para perdoar alguém, eu nunca vou ter menos de 80% das pessoas se levantando. Nunca, em 42 anos de ministério. E eu testarei vocês, veremos o quanto são honestos. Mas quer saber, isso é assustador e preocupante para mim, porque Deus diz que nós só somos poderosos quando temos unidade. E que não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, porque isso dá ao diabo uma porta aberta em nossas vidas. É por isso que chamo este livro de Faça um Favor a Si Mesmo e Perdoe. Você pensa que está fazendo algo contra seus inimigos, mas você não está, porque eles nem se importam com você. Mas quando você os perdoa e começa a orar por eles, então Deus pode revelar a verdade a eles e eles podem chegar a um lugar de arrependimento e talvez possam ser salvos em vez de condenados. E esse é o nosso trabalho como pequenos ajudantes de Deus. Voltando ao verso 16, no meu primeiro julgamento, ninguém me apoiou como advogado ou ficou comigo.
mas todos me abandonaram. Que isso não seja cobrado deles, mas o Senhor permaneceu comigo. Todos os outros o abandonaram, mas Deus nunca nos abandona. Deus nunca nos abandona. Eu não posso ficar com raiva de um monte de pessoas e tentar ter um relacionamento íntimo próximo com Deus e esperar o favor de Deus na minha vida. Não funciona desse jeito. Quando Deus diz para fazer algo, Ele quer dizer aquilo. E tudo que Deus nos diz para fazer é para o nosso próprio bem, não é para Ele, é para nós. Então, se Deus diz, vai e dê 10% dos seus ganhos, Ele não precisa disso, isto é para nós. Existe um segredo ali que é para nós, algo que vai nos ajudar. Quando Ele diz, perdoe os seus inimigos, não importa aquilo que eles fizeram, ore por eles e os abençoe. Ele quer que nós façamos isso. E quando não fazemos, nós nos machucamos. E quando fazemos, então podemos ver o favor de Deus na nossa vida. E a recompensa que Ele traz será muito maior do que aquilo que as pessoas nos fizeram. Posso ouvir alguns pensando, mas você não sabe o que eles fizeram comigo? Mas você não sabe o que fizeram comigo. Bem, eu não sei, mas eu sei o que o meu pai fez comigo. E eu sei que eu passei muitos anos odiando a ele, e tudo o que isso fez foi me deixar amarga e difícil de se conviver. E aquilo que você tem por dentro é o que você vai dar para outras pessoas? Vamos lá. Eu disse que o que você tem por dentro é o que você vai dar para outras pessoas. Muitas vezes você nem percebe a amargura, o ressentimento, as atitudes que saem de você. Eu sei que eu não sabia. Eu posso dizer, eu achava que eu tinha perdoado meu pai até que Deus me pediu para ajudá-lo. E eu repreendi a Deus, achando que era o diabo. Sim, eu achei que não havia como Deus me pedir para fazer aquilo. Eles viviam no sudeste do Missouri e Deus disse, traga-os para perto de você. Cuide de sua mãe e de seu pai até que eles morram. Você acha que havia algo em mim que queria fazer isso? Nem sequer uma fibra do meu ser. Queria gastar dinheiro com eles, fazer qualquer coisa por eles, vê-los, dar qualquer coisa para eles. Nada. Mas eu posso te garantir que foi o maior favor que eu já fiz a mim mesma na minha vida inteira. E as pessoas riem quando eu digo isso, mas é verdade. Deus sabe que não há razão para eu mentir. Eles eram bem velhinhos, então eu pensei, bem, vai ser fácil. É fácil fazer algo para alguém por pouco tempo, não é? Mas nós temos uma longevidade no nosso sangue. Minha mãe tinha 90 anos quando faleceu. Eu tive que cuidar da minha tia que viveu até os 90. Meu pai morreu aos 86. Eu tive um avô que viveu até os 102 anos de idade. E eu estava olhando as estatísticas outro dia e o número de pessoas que vivem até os 100 ou mais é de apenas 2,02% de toda a população. E a maioria são mulheres. Eles dizem que as duas coisas que contribuem para se viver por um longo tempo é se você for mulher e tiver longevidade na sua linhagem de sangue. Então, eu acho que ficarei por aqui por um bom tempo ainda. Agora pense comigo por um minuto. Essa não é a primeira vez que você ouve esta mensagem sobre perdoar as pessoas? Você já ouviu, eu não sei, talvez 20, 30, não importa o tempo que você está na igreja, você ouve isso pelo menos 2 vezes por ano? Mas de quem você tem raiva? Vamos, com quem você está ofendido? Um pouco amargurado? Sabe, a amargura é como essa coisinha furtiva. Porque nós dizemos, bem, eu já o perdoei. Eu acho que os cristãos pensam que se apenas fizermos a oração oficial do eu te perdoo. Vamos, você sabe do que eu estou falando.
Você diz: bem, Senhor, eu o perdoei. Bem, eu escrevi aqui um pequeno teste. Você acha que perdoou alguém? Bem, como você se sente quando ouve que aquela pessoa foi abençoada? Ou quando você ouve alguém falando bem daquela pessoa? Oh, eu vou te dizer, sabe, ela é uma ótima pessoa, e você diz: bem, talvez nem tanto. Vamos lá. Pessoal, quando Deus começa a te fazer mergulhar mais fundo, isso pode fazer-se contorcer no seu assento. É tipo assim: ô Joyce, se você acha que perdoou, então por que se vira e vai em outra direção toda vez que você vê essa pessoa? Por que a sua pele se arrepia sempre que você ouve que algo de bom aconteceu com ela? Você ora para que eles sejam abençoados? Eu estava falando com uma pessoa outro dia e eu pude falar com ela na hora em que ela ainda estava com muita raiva de uma outra pessoa sobre uma situação que havia acontecido há muito tempo. E ela queria que eu ficasse com raiva também. Eu disse: eu não vou ficar. Não é desse jeito que eu vivo. Eu não vou fazer isso. E por meia hora tentei convencer a pessoa de que ela também não devia ter raiva mais. E a coisa foi que a pessoa com quem eu estava falando, ela realmente nem havia percebido que ainda tinha a falta de perdão no coração. Mas veja essa amargura. Sabe, literalmente, se você colocar algo amargo na sua boca, você dirá. Bem, se você pensar sobre isso, quando você tem alguma amargura por alguém e ouve algo de bom sobre essa pessoa, você fica com a mesma expressão no seu rosto. É meio assim. Vamos lá. Você até mesmo passa a língua nos lábios assim, ó. Eu aposto que todo mundo aqui faz isso. Oh, eu te amo com o amor do Senhor. Eu não aguento isso. Eu me lembro do nosso pastor nos mandar fazer isso sempre na igreja e, sabe, eles fazem as pessoas fazerem coisas que eles não gostariam se estivessem lá embaixo. E é claro, havia uma garota lá que havia me ferido muito e contou algumas mentiras sobre mim. Vai, ame alguém com o amor do Senhor. Ela foi a primeira pessoa que eu vi, Mas eu ouvi o Espírito Santo dizer: Joyce, supere isso. Sabe, a única maneira de derrubar estas fortalezas é fazendo o que é difícil de se fazer. Veja as Escrituras: se nós não perdoarmos os nossos inimigos, Deus não vai nos perdoar. É a palavra mais simples que está em nossas Bíblias. Perdoe-nos como nós perdoamos aos nossos inimigos. Perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Em Mateus 6 está dizendo que se você não perdoar, então seu Pai Celestial não te perdoará. E se Deus não nos perdoar, então haverá uma barreira e isso corta o nosso relacionamento e isso atrapalha toda a nossa vida. Eu te digo a verdade, eu já estou nisso há anos, eu passei muitos deles com raiva de alguma coisa, sempre há algo do que você pode ter raiva o tempo todo se você não tiver cuidado. Mas não perca mais o seu tempo. Eu adoraria se depois dessa conferência você dissesse: eu entendi, é isso, e eu não vou desperdiçar nem sequer mais um dia da minha vida ficando com raiva de qualquer pessoa. Amém? Quem precisava estar aqui hoje? Certo. Você fala em ter crescimento de poder na sua vida. Olha, apenas comece a viver livre de raiva e ofensa e veja o que Deus vai fazer por você. Sabe por que Ele vai te honrar? Porque Ele sabe que é difícil para você. Mas se você esperar nele para ser seu defensor,
As pessoas nunca se safarão por ter te ferido. Deus sempre vai trazer isso de volta e vai te recompensar. Mas só se fizermos isso do jeito dele. Você fala em ter crescimento de poder na sua vida. Olha, apenas comece a viver livre de raiva e ofensa e veja o que Deus vai fazer por você. Sabe por que Ele vai te honrar? Porque Ele sabe que é difícil para você. Mas se você esperar nele para ser seu defensor, as pessoas nunca se safarão por ter te ferido. Deus sempre vai trazer isso de volta e vai te recompensar. Mas só se fizermos isso do jeito dele. Na verdade, há uma escritura em Hebreus 12:16 que diz: ajudem uns aos outros a manter a graça, para que vocês não fiquem amargurados quando feridos ou maltratados, queimados, mas não amargurados. Assim ele está dizendo aqui que é nosso trabalho como irmãos e irmãs em Cristo zelarmos uns pelos outros nesta área. E nós precisamos ser sábios com os nossos amigos e pessoas que estão ao nosso redor, ao invés de tomar um café com alguém e ao começarem a contar uma história sobre o que alguém lhes fez ou quanto estão para baixo, não se assente e concorde com eles, mas tente tirá-los disso. Tente ajudá-los a entender que é um desperdício de tempo, um desperdício do tempo de Deus e do seu tempo, e que isso de maneira alguma solucionará o problema deles. Caso contrário, sabe o que acontece? O que eles dizem fica dentro de você. E agora, de repente, você não gosta dessa pessoa que não fez nada a você. Em primeiro lugar, você não deveria acreditar em nada do que houve, exceto se for da boca de 2 ou 3 testemunhas confiáveis. Então devemos parar de acreditar em fofocas e se irritar com as pessoas só porque alguém disse algo que nem sabemos se é verdade. Amém? Vamos lá, se vamos estudar a Bíblia, vamos vivê-la. Caso contrário, estamos apenas jogando jogos, sendo falsos. O que adianta sublinhar as nossas Bíblias se nós não vamos viver? Sabemos que todos falhamos, cometemos erros e seguimos recebendo perdão e continuando, mas precisamos ser sérios quanto a isso. Nós estamos vivendo em tempos muito sérios. E eu imagino que vocês são muito sérios, ou não teriam saído uma sexta-feira à noite e enfrentado o trânsito que enfrentou para estarem aqui. Alguns de vocês viajaram por um longo caminho, pagou o hotel e voltará aqui amanhã para ficar o dia todo. E, você sabe, é preciso muito esforço para fazer um evento assim. Provavelmente trouxemos 50 pessoas conosco, 7 caminhões totalmente carregados. É preciso um dia inteiro para arrumar todo esse lugar. Isso é um negócio muito sério. Deus vai ao extremo para fazer sua palavra chegar ao seu povo. E isso aqui não é apenas um evento. Isso não é só uma esperança, quero ver como ela é pessoalmente se comparada com a TV. Você pode tirar quantas fotos quiser de mim, mas você não precisa vir aqui só para fazer isso. Por favor, escute. Esse é um fim de semana que acredito que Deus tem uma palavra para a sua vida. E isso pode transformar a vida de algumas pessoas ao seu redor, se você tomar posse. Para alguns, isso é com certeza um compromisso divino. Quero dizer, Deus te enviou aqui porque você precisa desesperadamente desta palavra. E vou dizer algo, se você optar por perdoar alguém e você não se sentir diferente, não deixe o diabo enganar você, fazendo você pensar que não perdoou. Como você se sente não tem nada a ver com isso. Se você ora por eles, se não fofoca sobre eles, se fala bem deles e se surge uma necessidade que você pode suprir, você supre essa necessidade. Essa é a força total do perdão. Porque as pessoas vão ter sentimentos melancólicos por alguém e não fazem nada disso. Hebreus 12:15, veja que ninguém caia da graça de Deus, que nenhuma raiz de ressentimento brote e cause problemas e muitos sejam corrompidos por ela. Não apenas tente perdoar as pessoas. Ore para que Deus permita que você perdoe. E não espere até estar furioso com alguém para fazer esta oração. Por que não orar todos os dias? Deus, no minuto em que alguém me ofender, conceda-me a graça de perdoar rapidamente. Ajuda-me a perceber a bagunça que sou e quantas vezes você me perdoa, Pai. Por favor, Deus, ajuda-me.
Quanto mais os sentimentos continuam profundamente enraizados, eles se tornam raízes de amargura e sempre produzem frutos amargos. 2 Coríntios 1:10, perdoe para manter Satanás longe de obter uma vantagem sobre você. Quão mais simples pode ser? Não abra a porta para o diabo, ficando furioso. E veja, estudar a natureza do diabo é bom para todos nós de vez em quando, porque você vê o quanto ele é sorrateiro. Quero dizer, as coisas que ele faz e nós deixamos por isso mesmo, sabe? Não prestamos qualquer atenção ao que está acontecendo. Ore para que Deus mostre o que está dentro de você, para que Ele mostre a verdade e depois se prenda aos seus assentos. Agora, eu amo esta escritura, Colossenses 3:19, porque ela diz: maridos, amem as suas esposas, com amor afetuoso e simpático e altruísta, o qual sempre busca o melhor para ela. Quantas mulheres gostam disso? Eu gosto. E quanto aos maridos, não sejam amargurados, nem ressentidos com a sua esposa, por causa das responsabilidades do casamento. E eu estava pensando, o que essa passagem significa para mim? Bem, primeiro, que a mesma coisa serve para as esposas, só sucede que está falando esposos. Eu prefiro falar marido do que esposas, desde que eu tenho púlpito, e isso é o que eu vou fazer. Ok, talvez ela não tenha atendido a todas as expectativas dele. Sabe, eu não acho que é o que as pessoas fazem que nos magoa, em si o que nós esperamos que elas façam. E muitas vezes temos expectativas irrealistas das pessoas. Eu espero que você me mantenha feliz o tempo todo, sabe? Eu ficava tão irritada com Dave porque ele não estava me fazendo feliz. Ele jogava golfe, eu não era feliz. Dave tem que me fazer feliz. Deus disse, por que você não se responsabiliza por sua própria alegria? Isso não é trabalho do Dave? Você verá bem ali mulheres livres. Não? Talvez. Pode ser. Vamos, você está esperando alguém para mantê-lo feliz o tempo todo? Pessoal, esta é uma expectativa irrealista. E você acabará ficando amargurada com alguém que Deus nunca vai lhe dar, porque Ele não quer que você dependa de outras pessoas para sua alegria. Ele quer que você dependa dEle. Ele se sente numa armadilha. Ele está casado há 30 anos e agora tem todas essas responsabilidades, ele não está feliz. Quer saber? Talvez se ele vivesse para fazê-la feliz, ele seria mais feliz. Ou se ela vivesse para fazê-lo feliz, ela seria mais feliz. Oh, você gosta mais da parte ele. A amargura começa normalmente com várias pequenas ofensas. Pequeninas coisas que nunca encerramos. Pequeninas coisas sobre a outra pessoa que irritam você. Não tem um arquivo no seu computador onde você armazene todas essas pequenas coisas que você não gosta em alguém. A palavra ofensa vem do grego um escândalo e, na verdade, era parte de uma armadilha na qual a isca era pendurada, atraindo os animais à armadilha para o abate. Então, quando Satanás balança a tentação de estar ofendido diante de nós, é apenas um convite para te atrair para uma armadilha. Você sabe quantas pessoas hoje estão ofendidas? Nunca vi um tempo em que as pessoas estivessem tão sensibilizadas. É como se as pessoas enlouquecessem com você por você respirar. É como, o quê? Paulo disse que realmente trabalhou com Deus para ter a certeza de que seu coração estivesse livre de ofensa em relação a Deus e aos homens. E eu acho que isso é algo que podemos lidar todos os dias em nossas orações.
Deus, estou irritado com alguém. Se eu estou, mostra-me quem é. Mostra-me se perdoei completamente alguém. Eu tenho alguma ofensa no meu coração? Quão melhor você acha que seu dia seria se tivesse cuidado de tudo isso logo bem cedo? Acabando com isso. Vamos lá. Mateus capítulo 24 é um capítulo da Bíblia sobre os sinais dos fins dos tempos, onde você tem todas estas guerras e rumores de guerras, fomes e terremotos em diversos lugares, todas estas coisas, mas alguns versículos 10 e o versículo 12 que eu não acho que prestamos atenção, que são os sinais dos fins dos tempos, e o versículo 10 diz: nos últimos dias muitos serão ofendidos, e eles tropeçarão e cairão. Jesus chamou a si mesmo de uma rocha de ofensa na qual os homens tropeçavam. E o que significava era que as pessoas poderiam estar indo além e crescendo em sua caminhada com Deus, mas quando elas encontravam algo que fosse difícil de entender ou difícil de fazer, e as ofendiam, como em João 6, quando ele disse: seus antepassados comeram maná no deserto e estavam animados por causa dos milagres. Mas eu quero tratar com vocês de uma maneira diferente. Quero que vocês levem a minha palavra, comam a minha carne e bebam o meu sangue. Eles ficaram tipo: eu, hein? Vou cair fora. E na verdade diz que muitos deles voltaram para suas antigas associações. Eles não ficaram bastante para deixá-lo ensinar-lhes o que ele realmente queria dizer. Assim eles tropeçavam. Quando nos ofendemos, não podemos mais crescer. Você entende isso? Enquanto você estiver com raiva, você não estará crescendo. Enquanto você estiver ofendido, poderá ir à igreja 6 vezes por semana, mas não crescerá espiritualmente. Você pode ouvir todos os tipos de coisas boas, mas não consegue mantê-las lá dentro de você, porque esse é um tema muito importante. Na verdade, eu iria até mais longe quanto a dizer que acho que esse negócio de ficar irritado com as pessoas e com raiva, amargurado e ressentido é provavelmente uma das lições mais importantes que Jesus veio nos ensinar. E se não aprendermos isso direito, então tudo mais que aprendemos nunca funcionará. Amém? E então o verso 12 diz: o amor de muitos esfriará nesses últimos dias. E é o que Satanás quer. Ele quer esse poder de amor frio. Ele não quer que amemos uns aos outros, porque é onde está o nosso poder. Jesus ordena que amemos uns aos outros incondicionalmente, e para fazer isso, você precisa andar em misericórdia. Amém? Às vezes dizemos: bem, eu vou perdoá-lo, mas nunca vou esquecer. Bem, aqui está uma pequena história. Havia um sacerdote nas Filipinas que carregava o peso de um pecado secreto que cometera muitos anos atrás. Ele tinha se arrependido, mas ainda não compreendia o perdão de Deus. Em sua igreja tinha uma mulher que dizia que tinha visões, que falava com Jesus, que ele vinha todas as noites até ela, mas o sacerdote, sempre cético com essa mulher, ele diz: vou testá-la. Bem, na próxima vez que você falar com Jesus, pergunte a ele qual pecado o seu sacerdote cometeu quando estava no colégio bíblico. Então a mulher concordou. Poucos dias depois o sacerdote perguntou: Jesus a visitou? Sim, ela disse. E você perguntou-lhe o pecado que cometia enquanto estava no colégio bíblico? Sim, sim. Bem, o que ele disse? Ele disse que não se lembra disso. Vamos lá. Eu não me lembro. Veja, isso é possível se você deixar as coisas bem rápido. Estou pedindo para você obter um diploma de mestrado em perdão. Apenas seja o melhor de todos no perdão. Não perca mais do seu tempo. Quero dizer, se você voltar para casa e pensar nisso por 10 minutos, você vai perceber que ficar irritado com alguém não é bom para você. Não muda as pessoas, mas muda você. Então devemos seguir caminhando em amor. 1 Pedro diz: acima de tudo, tenha amor ardente e infalível uns pelos outros. Se eu não tivesse o compromisso de gravar programas para a TV, eu iria a todos os lugares e pregaria sobre o amor. O que realmente significa amar?
O amor não é apenas um sermão, não é apenas uma palavra. Não é apenas algo que dizemos às pessoas. O amor é ação. O amor é fazer algo pelas pessoas, ajudando as que estão feridas, fortalecendo, edificando as pessoas. Dar tempo a alguém. E algo que nós não temos muito hoje é tempo para as pessoas. Tem relacionamentos que estão se perdendo porque as pessoas não tiram tempo para investir. Só enviamos um texto, eles respondem cá, isso é tudo. Não é provável que você receba um texto de mim, mas se eu lhe enviar um texto, não me envie de volta uma mensagem que diz cá. Eu quero dizer, se estamos com preguiça de dizer ok, às vezes eu tenho que perguntar o que significa. Quantos concordam? Será que não podemos ao menos escrever uma sentença completa? Acima de tudo, tem amor ardente e infalível uns pelos outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Isso faz vista grossa para a indelicadeza e desinteressadamente busca o melhor para outras pessoas. Existe uma versão atualizada da Bíblia Amplificada que é a que eu uso. Eu gosto muito dessa frase. O amor desinteressadamente busca o melhor para outras pessoas. O amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo e nós podemos mantê-lo vivo ou podemos deixá-lo esfriar. E isso tem sido muito importante para mim nos últimos 15 anos da minha vida. E eu compartilho isso em muitas mensagens e não pretendo parar. Se você quer manter seu amor vivo, há algumas coisas que você precisa fazer. Número 1, pergunte a Deus todos os dias o que você pode fazer por alguém. Não espere por 3 profecias, o soar de 2 trombetas e uma aparição angelical. Agora, se você realmente quer que eu as ajude, Deus, será que você realmente quer? Escute o que as pessoas dizem que querem, precisam e providencie. Pare de pedir a Deus que faça coisas para as pessoas que você pode fazer e apenas não quer. Diz Mabel está atrasada com o aluguel e precisa de ajuda. Bem, e se você tirar uns dólares da sua bolsa e ajudá-la? Eu tenho planos para o meu dinheiro? Vamos lá, eu estou dizendo a verdade. Eu estou dizendo a verdade. E sabe por que eu tenho certeza disso? Porque eu tive que tirar isso de Deus primeiro. Antes que eu pudesse ensinar qualquer pessoa, e não estou apontando os dedos para ninguém, é assim que Deus trata comigo, em tudo aquilo que Ele tem me ensinado. E realmente tudo que eu estou fazendo é deixar que você coma o meu prato. Separe uma quantidade de dinheiro a cada mês, além da sua oferta regular. Agora vamos, eu estou lhe dando uma tarefa de casa. Separe uma quantia de dinheiro a cada mês, além da sua oferta regular, e não será dinheiro que você terá uma dedução fiscal, claro. Sabe, esse dinheiro vai ser apenas para abençoar as pessoas. Pode ser alguém que seja pobre, mas não tem que ser. Só porque alguém não é pobre, não quer dizer que não precisa ser abençoado. A pessoa mais rica que você conhece pode precisar de uma bênção maior do que qualquer outra que você conhece. Sabe por quê? Quando as pessoas têm muito, as pessoas ao redor geralmente querem algo delas e ninguém pensa em dar algo a elas. Vamos lá, estou certa? Procure oportunidades para ser uma bênção. Sabe, seja determinado. Diga, não vou deixar passar um dia na minha vida que eu não abençoe alguém. Todos os dias. Às vezes não poderei fazer todos os dias, mas todos os dias eu vou tentar dar algo. Alguma coisa. Algo do meu armário,
Você sabe quantos objetos pode ter em sua casa que poderia ser uma bênção para alguém e você guarda para se for o caso? E se for o caso, enfim, chegar, você não sabe nem onde está. Você vai comprar outro de qualquer maneira. Vamos lá, estou lhe dizendo a verdade. Tudo bem com vocês aí? Gálatas 6:10, cuide para ser uma bênção, especialmente para os da família da fé. Agora, aqui está o que estou dizendo. Se eu puder resumir isso, em vez de ficar irritado, amargurado e ofendido e com raiva, mesmo que secretamente irritado, eu te amo com o amor do Senhor, mas todas as vezes que eu te vejo, Vamos lá, deixa-me ver. Vocês entendem isso, gente? Oh, sou melhor nisso do que vocês. Sabe, é um sentimento que temos, algo assim, não é? Ai, você tinha que vir. Eu não viria esse chá de bebê se soubesse que você estaria aqui, sabe? Com certeza eu não vou me sentar com você. Posso te dizer algo? Deus não está tão interessado em sua pequena visita domingo de manhã, como está em como você vive o resto da sua vida, durante a semana. E sabe, eu tenho certeza que Deus está orgulhoso com você. Você tirou uma noite de sexta para vir, mas para ser honesta, você perdeu o seu tempo se você não sair daqui e colocar alguns desses princípios em prática. Eu não quero que você fique irritado com ninguém, é um trabalho pesado. A Bíblia está dizendo em Provérbios 19:11, o bom senso e a discrição fazem um homem ser lento para a ira, e sua honra e glória está em superar uma ofensa sem buscar vingança e abrigar ressentimento contra qualquer pessoa. Ok, você sabe o que a palavra glória significa? É glória para ele superar uma ofensa? Significa a excelência de Deus manifestada. E se eu puder traduzir isso adequadamente, isto é uma honra que vai produzir a excelência manifestada de Deus em sua vida se você superar uma transgressão ou uma ofensa e não procurar vingança ou abrigar ressentimentos. Vamos, você está esperando que Deus faça coisas grandes por você? Quantos estão esperando que Deus faça coisas grandes por você? Você realmente quer um grande favor de Deus? Bem, eu quero, mas você sabe o quê? Eu sei que nunca terei se não ficar livre disso. Você não pode deixar isso te pegar, é o diabo. Não deixe isso te pegar. Bem, você está deitado na cama à noite, quase dormindo, vem aqueles pensamentos. Sabe, tem momentos que a gente fica assim, com a cabeça meio vazia. Então, de repente, eu começo a pensar sobre algo específico que meu pai me dizia, eu detestava, sabe, gente? E você sabe o que eu faço? Eu digo não. Vamos lá, abra sua boca e fale ao diabo. Apenas diga não. Eu não irei aí a um lugar chamado lá e você antes morava lá, mas você não vai para lá mais nunca. Amém? Lute pela sua vida. Nós precisamos fazer as coisas do jeito de Deus. Isso significa viver livre da raiva e da ofensa e andar em perdão. O perdão que Deus oferece a nós, mas também dando a outras pessoas. Quando fazemos isso, se alguém erra conosco, Deus fará justiça por nós.